centímetros. Então, na soma de dois valores, você soma a incerteza. O que pode surgir de dúvida é o seguinte. Vamos dar outro exemplo agora, tá? Suponha que alguém mediu o comprimento da barra com uma régua em centímetros. Ele encontrou lá 6,2 mais ou menos 0,5 centímetros. É a mesma barra. Aí outra pessoa mediu outra barra com uma régua que tinha divisões de milímetros. Ele foi lá e escreveu, mas escreveu o resultado, né? 6,23 mais ou menos 0,05 centímetros. Vamos supor que ele tenha obtido essa medida, ok? Aliás, está errado aqui. Aqui é 5,42 centímetros. Entendeu? Então, um aluno mediu uma barra de 6,2 centímetros, o outro aluno mediu outra barra com outra régua que tinha divisões de milímetros, então ele conseguiu fazer uma medida com maior precisão ali, né? 5,42, ou seja, uma incerteza menor, mais ou menos 0,05 centímetros. Aí eu peço para você, eu quero comprimento total, as duas barras juntas, como é que ficaria? A mesma coisa, né? Você vai somar tudo ali, inclusive as incertezas. Comprimento total. Comprimento total vai ser o quê? Vou botar aqui, ó. L1 mais L2, mesma coisa, né? 5,4 mais 6,2, 11,6, mais ou menos, soma de incerteza, 0,55, fecha o parênteses, centímetros. O que você vai fazer aqui agora? A sua incerteza tem que aparecer com apenas um algarismo significativo. Então, você vai arredondar aquele 0,55 ali. Aí você escreve o seguinte, né? O comprimento total, deixa eu escrever aqui assim mesmo, vai ser 11,6 mais ou menos, aí você vai arredondar 0,55, 0,6. Aparece com apenas um algarismo significativo, tá? O zero à esquerda não conta, né? Você vai deixar, a partir do zero ali, você vai deixar apenas um algarismo, que é o 6, tá bom? Você faz esse arredondamento. E a soma ali, ó, ah, sim, a soma está errada, né? A soma ali daria 11,62 aqui, tá vendo? Faltou o 2 aqui, ó. Daria 11,62. Aí você vai arredondar para quanto? 11,6 mais ou menos 0,6. Por que você arredonda para 11,6? Porque quando você arredonda a incerteza, o último algarismo, né, o algarismo à direita, está na casa da décimo de unidade. Então, aí você arredonda a sua medida para a mesma casa, entendeu? Aí você deixa 11,6. Você faz esse arredondamento. Quem vai dizer até onde você vai arredondar vai ser a sua incerteza nesse caso. Diga, jovem. Eu acho que tem gente que vai entrar na sala de escola depois. Tá bom, deixa eu ver aqui. Então foi isso aí, tá bom? Vamos dar o exemplo agora. E subtração? Nós fizemos o quê? Soma, né? Na soma aqui, ó. Na soma. Agora eu vou botar em maiúsculo até para separar melhor, né? Propagação da incerteza na diferença, né? Entre dois valores, tá bom? Aqui a gente vai apresentar a soma e subtração, até a multiplicação é fácil visualizar, né? Algumas expressões você vai falar, mas por que isso? Aí não tem como explicar sem cálculo, né? A gente vai te dar a fórmula pronta, ok? A soma é moleza, né? É quase que intuitivo, né? Mas para outras situações, por exemplo, a divisão já fica uma expressão estranha, né? Não parece tão óbvio assim, não dá para visualizar por que é aquele cálculo. Não vai dar para saber, né? Não dá, a não ser quando você tiver estudado lá derivada, diferencial. Aí se lá você pode até fazer essa demonstração, né? Ou pelo menos ter uma ideia de onde surgiu aquele resultado lá, quando você estudar diferencial lá em cálculo, tá? Mas aqui você vai pegar a fórmula pronta, tá bom? Deixa eu botar o título aqui. Propagação da incerteza
E na diferença, o que você acha que vai acontecer, hein? Na hora que eu fizer a subtração, né? Subtração. Então, eu tenho aqui agora outro exemplo, tá? Propagação de setor. Eu tenho uma barra aqui L1 de 6,2 mais ou menos 0,5 centímetros. Ok? Centímetros. Aí eu quero que você tire um pedaço dessa barra. Quero que você corte. Quero que ela seja menor, tá? Então você vai cortar. Corte um pedaço do tamanho de, vamos botar aqui, ó, 3,0. Como você vai usar uma régua centimetrada, até o que você vai medir, né, o que você vai cortar ali, tem uma incerteza, né, porque você está usando uma régua, você vai medir lá com a régua. Eu vou falar, eu quero que você corte 3 centímetros, mas na hora que você for medir os 3 centímetros, você vai medir com a régua, essa régua que está aí, centimetrada, entendeu? Então, a sua incerteza na barra, no pedaço que você vai cortar, vai ser mais ou menos 0,5 centímetros também. Você vai ter incerteza naquele pedaço que você vai estar tirando, ok? Ô, Leonardo, pare de assoviar, que está atrapalhando. Então, ali, um corte, um pedaço do tamanho de 3, mais ou menos 0,5 centímetros, ok? Então, o que vai sobrar? Então, a barra L1 vai ter um tamanho menor. Vamos colocar aqui, vou cortar, né? Vai sobrar aqui, ó. Novo comprimento da barra 1, que eu vou tirar aquilo lá. Então, vamos calcular o novo comprimento, chamar, sei lá, de L3. L3 ou L'3, né? L'1. Agora um novo comprimento, não é mais L1, né? L1. Qual é o novo comprimento? É a diferença, né? Então é 6,2, coloca tudo entre parênteses, 6,2, mais ou menos. Você escreve mais ou menos correto. O jeito que eu estou escrevendo não está legal. Vou subtrair de 3,0, vou tirar aquele pedaço, mas eu tenho incerteza nessa medida também, então menos 0,05, isso vai dar quanto? Apesar de ser uma diferença nas medidas, a incerteza você também vai somar, então você vai botar aqui 6,2 menos 3, você faz a diferença normal, né? 3,2. Por que a incerteza se soma? Porque você tem uma incerteza na barra, né, que você já tinha, e você tem uma incerteza na diferença. Você pode estar errando para mais ou para menos. Você não sabe, né? Você não sabe para quando você está errando. Então, você vai colocar o pior caso, né? Em que você errou de tal forma, errou, né? Não é que errou, né? Você tem uma incerteza, né? De tal forma que o resultado pode ter uma diferença entre um valor exato de até 1 centímetro. Então, você vai colocar assim. Então, toda vez que você fizer uma soma ou diferença de valores que tem uma incerteza, as incertezas se somam, ok? Então, não importa se é soma ou diferença, as incertezas se somam, tá? Então, tá aí. Então, para soma e subtração é moleza, né? Agora, vamos fazer o caso de multiplicação. Então, propagação de incerteza. Vou colocar os casos mais simples, né? E tem outros que aí a gente consulta, né? Você pode consultar uma tabela lá. A gente pode ver aqui na apostila, acho que tem algumas expressões, né? Propagação de certeza. Vou fazer esses casos que são mais intuitivos, 3, né? E vou falar da divisão também, que é parecido com a multiplicação, né? Propagação de certeza na multiplicação. Então, vamos lá. Qual é? Vamos fazer aquilo ali, né? Vamos fazer um quadrado aqui que é melhor. Vamos fazer um quadrado, ou um retângulo, melhor dizendo, né? Deixa eu fazer com um retângulo. Nós vamos medir esse retângulo. Pode ser o comprimento, pode ser uma planta, né? De uma sala. Ou só vamos pensar uma cerâmica, né? Uma cerâmica.
sei lá, um porcelanato, alguma coisa assim, e que você vai fazer, deixa eu pegar um lápis aqui para desenhar esse negócio, você vai fazer a medida da área dessa, né? Pode ser uma peça metálica, pode ser qualquer coisa de forma retangular. O que interessa aqui para a gente é que a gente quer determinar a área dessa peça retangular, tá? Então tá aí, vou colocar aqui as medidas, deixa eu ver aqui a largura. Vamos pensar que a gente está medindo com essa régua aí do lado em centímetro, tá bom? A gente está medindo com essa régua aí, então vou botar aqui a largura dela. Meu Deus. Largura, altura, sei lá, largura e comprimento, né? Você escolhe qual que você quer. Então, eu peguei aquela régua ali e vou medir essa peça, não importa qual é a peça, o importante é que você quer determinar os comprimentos para calcular a área dessa superfície aí retangular, tá bom? Então, você mediu lá, suponha que a gente mediu aqui com régua e encontrou os seguintes valores, né? Então, deixa eu colocar aqui os valores para você, 4,5 mais ou menos, tá, deixa eu apagar isso aqui, senão fica deformando tudo. 4,5, então a largura da peça, mais ou menos, ou o comprimento da peça, né? Mais ou menos 0,5. Isso tudo está em centímetros, ok? Ali a largura, deixa eu colocar aqui, suponho que seja 3,2, suponho que eu medi, né? Só estou colocando valores aqui de exemplo, tá? Medir com a mesma escala, então é a mesma incerteza, né? Mesma régua, mesma incerteza. Então 3,2 mais ou menos 0,5. Agora a gente quer calcular a área. Como é que é a propagação de certeza na área? Essa também dá para até fazer uma conta simples e você entender por que é daqui para mim, isso que eu quero. Pronto. Eu quero determinar a área, então eu vou pedir para você aqui, ó, determine a área do retângulo acima, ok? Acima. Então vamos fazer? Vamos fazer aqui o cálculo. Esse também é bastante intuitivo, né? Dá para a gente até determinar a fórmula simples, né? Então vamos lá, como é que eu calculo a área? Vou chamar ali, sei lá, base vezes altura, né? Pode ser base vezes altura, então vamos calcular a área. A área vai ser base vezes altura, né? A área de um retângulo, então a base vale quanto? 4,5 mais ou menos 0,5 centímetros vezes 3,2 mais ou menos 0,5. Eu vou fazer a conta, né? Esse dá para mostrar por que é esse resultado. Eu vou fazer a conta aqui e depois a gente explica mais um pouco. Então, qual seria a conta, né? Então, vamos lá, a área. Deixa eu baixar um pouco aqui. A área seria igual. Base vezes altura. Então, você vai fazer a conta normalmente. 4,5 vezes 3,1. Entendeu? Sem segredo. Então, vamos lá, vou pegar a calculadora aqui para fazer. Cadê aqui? Vamos lá. 4,5 vezes 3,1 igual a 13,95. Vou conferir aqui a conta. 4,6. Tá. Peraí, o calculador sai da posição. Conferir novamente. 4,5 vezes 3,1. 13,95 centímetros quadrados, né? Porque o comprimento é em centímetros, seriam centímetros quadrados. Então, deixa eu botar o resultado ali embaixo, senão não vai caber, né? Não vai caber, está apertado ali, 3,95 centímetros quadrados. Por enquanto, você anota tudo aí, né? Você não sabe para onde você vai arredondar, né? De repente fica nesse valor. Então, mais ou menos, mais sobre o menos. Agora, a incerteza é o seguinte aqui, a incerteza, para calcular a incerteza na multiplicação de dois números, você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai pegar o primeiro valor, tá vendo? Primeira medida, 4,5, multiplicar pela incerteza
do segundo, aqui, ó, fazer isso, ó. Multiplica o primeiro pela incerteza do segundo. E depois você faz o quê? Soma com a multiplicação do segundo fator ali, vezes a primeira incerteza, entendeu? Então, o primeiro valor vezes a segunda incerteza, o segundo valor vezes a primeira incerteza, né? Aí alguém vai até aparece distribuição, né? Exatamente, como se estivesse fazendo a multiplicação mesmo, né? Alguém vai até falar assim, ah, mas faltou o meio vezes meio, né? Porque se for multiplicar tudo, vai faltar o meio vezes meio. Sim, vai faltar, porque esse valor vai ficar muito pequenininho, a gente despreza. Então é isso, vamos botar aqui incerteza. A incerteza seria o quê? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar aquela mancha ali primeiro. Apaga a mancha, não quer apagar. Então, mais ou menos, aí eu vou botar aqui de novo, bom, vai ficar esquisito a princípio, mas vou botar um colchete aqui, né? Apesar vai ficar na ordem diferente, só para você saber que... Cadê o colchete? Nem tem colchete. Vou botar parente de novo, tá? Então, vai ficar mais ou menos, agora é incerteza, né? Qual é a incerteza? 4,5 vezes meio vai dar quanto? 2,25, né? Nesse caso. Depois meio vezes, 3,1 vezes meio vai dar 1,55, não é isso? Mais 1,55. Vamos conferir essas contas aí, né? Isso tudo é centímetro quadrado. Tem que levar o quadrado, eu não tenho aqui. Você coloca o quadrado lá em cima no expoente. Então é isso. Então 4,5 vezes 3,1, 3,95. Mais ou menos, agora é incerteza, né? Então você multiplica o primeiro valor, 4,5, pela incerteza do segundo, da segunda medida, né? A primeira medida vezes a incerteza da segunda, que é meio. 4,5 vezes meio dá metade, né? 2,25. E a metade de 3,1, porque a incerteza é meio, meio vezes 3,1, 1,55. Agora você soma isso aí, você tem incerteza no produto. Então, 2,25 mais 1,55. 3,8 é a sua incerteza por enquanto. Vamos colocar ali embaixo a área. Cadê a área, meu Deus? A área é igual. Agora vamos corrigir aqueles parênteses ali, né? Que estão escritos de forma estranha. Agora vou somar incerteza. Deu quanto? 3,8. 3,8. Não precisa mais aquele parênteses ali. Mais ou menos 3,8. Deixa eu separar aqui também colado. Fecha parênteses. Escreve lá então centímetro elevado ao quadrado. Centímetros quadrados. Eu não tenho quadrado aqui. Fica ali mesmo por enquanto. Você que está no caderno, coloca o quadrado no lugar certo. Então, essa é a área. Falta fazer o quê? Você vai arredondar a sua incerteza, deixando apenas um algarismo ali, né? Então, vai ficar, arredondando aqui, vai ficar para 4, né? Então, a sua área é o quê? A área vai ser igual... Bom, como vai ficar 4, vai ficar incerteza na casa da unidade, não é isso? Então, aquele 3,95 vai virar 14, tá? Então, 14, mais ou menos 4 centímetros quadrados. Nossa, certeza deu enorme, tá vendo? Tem que melhorar, né? Usar uma régua de milimetrada aí para melhorar esse resultado. Tenho certeza que com essa régua aí você pode estar errando muito, né? Você pode estar errando em 4 ali, ó. Então você tem que usar uma régua milimetrada para diminuir. Né? Se isso for importante na hora de fazer a conta, né? Se você for comprar, né, muita cerâmica como essa, se o erro for grande assim, no final pode dar uma diferença bem grande, né? Então a área está aí, 14 mais ou menos 4 centímetros quadrados. Fala aí. Se eu deixar 13,9 mais ou menos, está errado? Não está errado, né? É só uma questão de, vamos dizer assim, de convenção, né? Não é que estaria errado, você está só escrevendo assim, a mais um pouco, né? Que é considerado até desnecessário, porque essa incerteza já é bastante dilatada. Você pode deixar com um algarismo só, é uma regra, né? Mas se escrever dessa forma não estaria errado, só que fica assim, às vezes fica sem sentido. Por exemplo, aqui, ó, se você deixar assim, 13,95 mais ou menos 3,8, né? Se você deixa esse 5 aqui, não faz muito sentido, né? Porque se sua incerteza já está cá na unidade, tá vendo? Está no 13, a sua incerteza está no 3 do 13, né? Então esse 95 passa a ter, assim, você ficar sem sentido, né?
já que o seu erro é muito maior que isso. Se você deixar o 3,8, para não ficar muito esquisito, o que você faria? Você arredondaria o 13,95 para 14,0, né? Você poderia escrever assim, 14,0 mais ou menos 3,8, entendeu? Assim, não é usado, né? Não é dentro da regra, mas não seria um pecado não se você escrever dessa forma, né? Só que o 5 ali ficaria sobrando, né? Você está escrevendo demais. O objetivo aqui é você não escrever coisas desnecessárias. E aquele 5 ali é desnecessário, porque a sua incerteza, do jeito que está ali, tá vendo? 3,8. Sua incerteza só tem 2 algarismos. Então, né, só tem até o algarismo do décimo de unidade, né? E o seu número está escrito até o centésimo de unidade, entendeu? Não faz muito sentido, né? Mas mesmo se você deixasse até assim, 13,95 mais ou menos 3,8, bom, só quem lê, né, e sabe como é que deve ser escrito vai achar esquisito, né? É tipo trocar, você escrever uma palavra com a grafia errada. A pessoa vai ler, vai entender, mas vai ficar estranho, entendeu? Só vai estar assim, mas a pessoa vai entender o que você está dizendo, né? Entendeu? Só fica estranho, é só isso. Então, assim, 14 mais ou menos 4 centímetros quadrados. A melhor forma de você escrever é assim. Bom, se você deixar 3,95 mais ou menos 3,8, é um bocado estranho. Você poderia melhorar um pouquinho, escrever 14,0 mais ou menos 3,8, aí ficaria legal. 14,0 mais ou menos 3,8, tá bom? Ou do jeito que eu escrevi, 14 mais ou menos 4 centímetros quadrados, né? Quando eu arredondo, deixando apenas um algarismo na incerteza, tá bom? Então, assim que você faz o cálculo para o produto. Toda vez que tiver um produto de 2 números, e professor, se tiver 3 números, você pode usar essa forma? Até que pode, né? Tem outras mais assim diretas. Você pode usar essa forma? Pode. Você faz o produto, né, entre os 2 primeiros números, pega o resultado, depois você faz o produto com o terceiro número, entendeu? Seria uma forma de você, né, sair resolver o problema, né? Talvez não seja mais rápida, mas funciona também, né? Agora vamos fazer para divisão, né? Vamos fazer a divisão. Propagação de certeza na multiplicação. E agora vamos fazer a divisão. Sim, vamos escrever uma fórmula aqui para isso, aqui, né? Qual que seria a fórmula, né, para calcular a incerteza aqui da multiplicação? Vamos escrever aqui, né? Vamos chamar a primeira medida de A, né? Então, vamos escrever aqui, fórmula. Né? Porque ali eu fiz um exemplo, né? Mas vamos escrever uma fórmula aqui, né? Qual que seria a fórmula? Fórmula. A fórmula seria essa. Vamos supor que eu tenho a medida A, né? A incerteza na medida A é mais ou menos... Ixi, eu não tenho aqui as... Eu não tenho, acho que eu escrevi à mão, né? Deixa eu escrever à mão mesmo. Que eu acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos supor que eu tenho a medida A. Então, isso que eu vou escrever aqui é a medida, tá? Então, A é uma medida. Eu tenho uma incerteza aqui nessa medida, mais ou menos delta A. Ok? Então, eu vou multiplicar por outra, né, medida. Vou chamar essa medida de B. Então, aqui o A seria, por exemplo, a largura ali, né, o comprimento da cerâmica, e B a profundidade, né? Ou o contrário, tanto faz. Então, eu vou multiplicar a medida A pela medida B. Todas as duas têm incerteza. Percebe? Ó, A mais ou menos delta A, vezes B mais ou menos delta B. Então, qual é a fórmula? Aqui você poderia até fazer a seguinte conta. Ó, vamos fazer, como é que seria a multiplicação aqui? Sem considerar esse mais e menos aí, né? Considera como se fosse uma soma, por exemplo. A mais delta A, B mais delta B. Como é que ficaria a multiplicação aqui? Seria, né? Se você tivesse que distribuir, né, na multiplicação, seria A vezes B, não seria isso? Depois A vezes delta B, né? Depois delta A vezes B. Depois delta A vezes delta B. Não é isso que você faria na multiplicação? Então faça isso. Então lá, A vezes B é o produto que você quer, né? A vezes B. Depois vai fazer lá o próximo. A vezes delta B, né? Então ficaria, vamos colocar por enquanto só o mais, depois a gente coloca os sinais. Então vai ficar assim, ó. A vezes delta B, ó. A vezes delta B. Pode até botar um mais e menos também, então faz. Depois vai ficar delta A vezes B, mais delta... Eita, por que está falando sem memória? Delta A vezes B, mas tem mais um, tem, né? Delta A vezes delta B. Professor, mas você não fez isso lá em cima, esse delta A vezes delta B? Por que você desconsiderou? Porque esse valor delta A vezes delta B
vai ser desprezível quando comparado com essa soma aqui, entendeu? Então a gente jogou fora, por isso. Então simplesmente você faz essa conta aqui, isso aqui é incerteza. Ó. Tá? Diabo, que você está falando? Incerteza. Isso aqui que é incerteza. Bom, então a fórmula é essa. Se você tem lá o produto A mais ou menos delta A vezes B mais ou menos delta B, a resposta para essa conta vai ser A vezes B, aí vem a incerteza, mais ou menos a incerteza. A incerteza é aquilo tudo ali, tá vendo? Aquilo tudo que eu escrevi aqui em cima, incerteza, tá? Vai ser A delta B mais B, só trocar, né? Que era A é delta A, que é B é delta B. Então A delta B, depois você faz o B delta A. Pronto, essa é a incerteza na multiplicação. Sempre que tiver multiplicação, a incerteza vai ser calculada dessa forma que está aí. Vamos fazer agora para divisão. São as 4, né, que mais aparecem, né? Ah, mas se for elevado ao quadrado. Ué, elevado ao quadrado é uma multiplicação, né? Se for elevado ao cubo, aí tem uma fórmula para isso, né, para potências, né? Depois a gente pega ali na tabela de fórmulas, né, prontas. Tá? Você só vai consultar a fórmula quando você precisar, entendeu? Você não vai precisar decorar nada disso, não, né? Claro que o somar, subtrair, multiplicar são mais simples, né? Você acaba querendo memorizar para te agilizar as contas, né? Mas as mais complicadas não, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar guardando isso que ninguém é computador. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Divisão. Então, propagação de incerteza na divisão de dois números. Divisão. Como é que seria a fórmula? Já vou colocar a fórmula aqui. Você vai aproveitar aquela ali de cima, tá? Então você vai fazer A dividido por P. Aqui é o seguinte, fica assim, A, cadê o A, meu Deus? A tem uma incerteza, né? Delta A é incerteza. Estou achando que esse arquivo que está aberto está atrapalhando. Está comendo a memória. Vezes B mais ou menos delta B. Não é vezes não, né? Divisão, cabeça. E também. Dividido. Vou botar uma barra assim, né? Melhor. Dividido por... Ou fração, né? Você pode escrever na forma de fração, talvez fique mais interessante para você. Dividido por B mais ou menos. Eita, não vou apagar tudo. Olhar aqui, olha. B mais ou menos delta B. Cadê o B? Prontinho. Que custo para escrever um negócio. Então, isso aqui vai ser o que? Você não está dividindo? Então, o resultado é A sobre B. Esse é o resultado, é só fazer a conta, é só dividir um número pelo outro, não se preocupe. Continua sendo a mesma operação. Só que agora, como você tem incerteza nas medidas de A e B, vai ter uma incerteza na divisão. A incerteza vai ser mais ou menos aquela forma que está ali em cima, tá vendo? Você copia ela aqui embaixo. A, cadê, gente? A vezes delta B. Copia da multiplicação? Copia lá por enquanto. Mais B vezes delta A. Ué, igual? Não, não é igual não. Delta A. Chega para lá, acho que não vai dar para escrever não. Tá? Copiou lá? Copiou, né? Agora você vai dividir pelo denominador ali, tá? Qual é o denominador? B quadrado. Só o B quadrado? Sem ser 100, só o B quadrado. B quadrado. Entendeu? Então, antes da divisão, você vai usar da multiplicação, só que no final, quando você achar, né, o valor ali, você vai dividir pelo B, o denominador que está embaixo, né? Está dividindo ali, por B ao quadrado. Então, são essas as principais. Aí vocês vão treinar isso aí com algumas contas, né? Vamos pegar aqui uma tabela aqui, acho que sua apostilazinha aqui tem uma tabelinha com outras fórmulas aqui. Deixa eu ver se tem mesmo, né? Deixa eu ver se tem. Ah, aqui no finalzinho. Incerteza propagada nas operações básicas. Então, nós fizemos aqui, mostrando as 4 primeiras, tá vendo? Que são as principais, né? São as mais que vão aparecer para você, né? Então, tem todas as fórmulas aqui que a gente fez, né? Que a gente
Testou, né? Testou. Tem de potência, tá vendo? Se por exemplo, x à quinta, qual vai ser, né, o valor da incerteza? Aí põe lá, x à quinta, o resultado aqui do lado, deixa eu aumentar. X à quinta, o resultado está aqui, ó, tá vendo? É x elevado a n. Ah, esse é o resultado, x elevado, né? X mais delta x elevado a n é x elevado a n, ué. É só você levar, né, a potência. Por exemplo, x elevado ao cubo, é x elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, 3 mais ou menos 3 elevado ao cubo. É 3 elevado ao cubo mais ou menos a incerteza. E como é que você calcula a incerteza? Usando essa expressão aqui, olha só. Tá em cálculo, você vai ver essa expressão aparecer, você vai acender a lâmpadazinha lá na sua mente, né? Quando você estudar derivadas, lá vai aparecer essa expressão aqui, ó. Essa aqui vai aparecer lá, ó, tá? Você vai entender por que a incerteza é essa que está aí, tá? Quando estudar derivada, né? Esse diferencial, aparece dessas formas todas lá, né? Então tá bom, professor, então eu vou ter que fazer, se for, por exemplo, 5 elevado, né, a 5 mais ou menos 0,1, 5,0 mais ou menos 0,1 elevado a 5. Então o resultado vai ser 5 elevado a 5 mais ou menos essa incerteza? Sim, né? Vai pegar aqui, ó, vamos fazer aqui do lado? Vamos fazer um exemplo aqui desse aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, né? Então, vamos pegar um valor aqui, ó, 5,0 mais ou menos, suponho que a certeza é pequena, né? 0,1 elevado à quarta potência. Vamos aplicar a fórmula pronta, tá vendo? Você não sabe por que é aquilo ali, mas você sabe que tem uma incerteza, né? Então, a resposta dessa operação vai ter uma incerteza. Isso você sabe, né? Vai aparecer, porque a medida tem incerteza, então tudo que você fizer conta ali, com aquela medida que tem uma incerteza, vai ter uma incerteza também. Você precisa calcular. No caso aqui, você vai olhar aquela expressão que está ali, né? Então, 5 elevado a 4, você vai colocar aqui, 5 elevado a 4, né? Só fazer essa conta aí. A conta, sei lá, um número bem grande, né? Mais ou menos, agora incerteza é o quê? Aí você vai lá, ó. É n, o que é n? É o expoente, né? O expoente ele é 4, então é 4 vezes x. Quem é x? É o valor da medida. Então, 5 elevado a n menos 1. N é o expoente, tá vendo? Então, você vai ficar aqui 3, ó. Tá vendo? Então, o que era expoente, aqui no 4, veio para frente do 5, tá vendo? E o expoente, que era 4, diminuiu de uma unidade, ficou 3. Então, 4 vezes 5 elevado a 3, acabou? Não, né? Vezes a incerteza na sua medida original, tá lá, 0,1. 0,1, né? A incerteza na sua medida, na sua potência, na sua potenciação aí, no seu resultado da sua potenciação, depende da incerteza original. Então ela aparece aqui, ó, essa é a incerteza original, né? Tá? Só que tem esse fator aqui multiplicando, né? Incerteza na potência vai ser multiplicada por esse fator aí. Entendido? Então tem ali para o logaritmo natural, né? Tem para o logaritmo decimal, tá? Tem esses aqui que você vai aplicar nas operações que tiverem incertezas, né? Vamos ver se dá para a gente fazer algum aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Tem aqui do... Professor. Diga. Licença. Rapidinho, me confirma uma coisa. Essa simbologia, delta x ou delta y, isso indica uma variação de incerteza ou é só um símbolo para designar a incerteza? Essa aqui significa uma designação da incerteza. Ah, tá. Não é uma variação, não. Não. É como se fosse assim. Você podia tentar imaginar como se fosse assim os limites do intervalo de sua medida. Então, a sua medida pode ser A até aquele delta ali, seria tipo um acréscimo, né? Um acréscimo de A ou um decréscimo de A. E esse delta aí você pode entender aqui como o valor da incerteza sua, entendeu? Não como uma variação, né? Alguns podem entender como a oscilação do A, né? O A oscila de quanto? Oscila dessa quantidade, né? Pode oscilar dessa quantidade, tipo assim, né? Vamos supor que a sua medida seja 3,0 mais ou menos 0,2. Então, esse delta aqui que eu coloquei para simbolizar a incerteza na medida. Você pode pensar assim, né? Em resumo. Agora, isso que eu escrevo 3,0 mais ou menos 0,2 significa o quê? Que você garante, ou pelo menos deveria fazer a medida, né, de maneira correta, né,
dentro dos limites, né, do seu instrumento, de forma que você garanta o quê? Que a sua medida está entre 2, estou sem memória, 2,8 até, vamos botar aqui, sua medida chama sua medida de, sei lá, de L, né? Então, L seria sua medida, vamos botar aqui, um L igual. Então, o seu L ali, ele está entre esses valores aqui, entendeu? Você não tem, vamos supor que seja centímetro, né? Aqui, centímetro. Entendi. Então, significa o quê? Que a sua... Oi? Entendi, como se fosse um intervalo mesmo. Sim, então ali, ó, então a sua medida, quando você fez a medida e escreveu 3,0 mais ou menos 0,2, você está dizendo que, ó, que provavelmente há uma grande chance de sua medida ser 3, de fato. Não, provavelmente é 3. Mas nós não temos certeza devido às limitações do nosso instrumento de medida, né? E qual é essa incerteza? É de 0,2. Então, você está garantindo, ó, eu não tenho certeza que é exatamente 3, mas eu te garanto que a minha medida está entre 2,8 e 3,2 centímetros, entendeu? Então, essa é a ideia da incerteza ali. Você não tem medida exata, né? A medida é 3, não, é perfeito. Não, você não tem isso, né? Não tem como você garantir isso. Mas você pode garantir que ela está dentro de um intervalo, ela não passa disso aí, tá? Porque se você passar disso aí, porque não foi uma limitação do seu instrumento, né? Foi um erro, na verdade, na hora de você fazer a medida, né? Ou um defeito do instrumento, pode acontecer, né? De você colocar essa resposta e sua medida, né, feita por outra pessoa, com outro instrumento, nem esteja nesse intervalo. Mas aí já não é devido à incerteza, né, na medida, é devido a um erro mesmo, ou do instrumento, ou na hora de medir, né? Foi cometido um erro por quem estava, né, pelo operador, isso é outra coisa, aí eu considero realmente um erro, né? Aqui não, é incerteza, tá bom? Vamos ver se a gente tem aqui uma conta que a gente possa fazer. Não tem, né? Deixa eu ver. Mais não, acabou? Professor? Oi. Naquela forma ali da divisão, o A e o B é em relação à primeira e segunda medida, né? Sim. O A seria a primeira medida e o B seria a segunda medida, né? Aí você tá, mas aí você está dividindo, né? Não importa qual que você mediu primeiro e qual que você mediu o segundo, né? Importa é a divisão aqui, ó. Quem que você está dividindo, tá vendo? Você está dividindo A por B. Então, quem aparece aqui no denominador? Né? Aqui, é o próprio B, tá vendo? É o que está no denominador, vai aparecer aqui na incerteza como B ao quadrado. Então, se for, por exemplo, né, 3 sobre 5, né? Na hora que você for 3 dividido por 5, na hora que você calcular a incerteza vai aparecer um 5 ao quadrado aqui, ó. Entendeu? É isso. Então, não importa qual que você mediu primeiro, qual que você mediu depois. Importa qual operação você está fazendo. Se eu fizer, por exemplo, B dividido por A, né, aqui embaixo vai aparecer A ao quadrado, tá? É essa a ideia aí. Então, você tem que seguir a ordem da divisão ali. Aqui não tem nenhum exemplo legal, né? Podia ter um exemplo de volume. Vamos calcular o volume de um cilindro. Tem um do período ali também, né? Que a gente pode fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Tem tempo? Tem, né? 2 minutos. Vamos dar um exemplo aqui. Tirar aquilo lá para ver se a gente tem menos problema aqui com escrever, né? Vamos lá, volume. Vamos cálculo de volume. Exemplo, né? Vou escrever na mão mesmo aqui. Exemplo. Cálculo do volume de um cilindro. Ok? Eu vou te dar as medidas. Aí foi lá no laboratório, alguém tinha um cilindro, precisava calcular, né, o volume desse cilindro para calcular a densidade dele. Foi lá, colocou na balança, né? Calculou na balança lá, determinou a massa do cilindro. Aí depois precisava do volume. Aí supõe que a altura ele foi lá e mediu, né? Vou medir a altura aqui, né? A altura do cilindro é igual a 1,32 mais ou menos 0,05 centímetros. Aí já mediu e já atribuiu incerteza lá, né?
da régua dele, tá? Ele foi ali e mediu o diâmetro. Vamos lá. Diâmetro, aqui chama de D, né? O diâmetro igual. Alguns usam aquela bolinha traçada, né? Φ, né? O diâmetro, parece, acho que é φ. O diâmetro D aqui vai ser igual. Nossa, ficou pequeno esse valor, né? 0,78 mais ou menos, com a mesma régua, ele mediu 0,05, é o diâmetro, tá? Então, eu quero que você calcule o volume desse cilindro. Você pode ficar com um exercício isso, né? Qual o volume do cilindro? Qual é a forma do volume do cilindro? Cilindro reto aí, né? Alguém lembra qual é a fórmula? O volume do cilindro, a área da base, né? A área da base vezes a altura, não é isso? Então, essa área da base é πr ao quadrado, né? E a área da base. Dividido não, né? Multiplicado pela altura, tá? A área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura, bem tranquilo de calcular. O π está na calculadora, né? Você pega lá 3.14, né? Tem que pegar, a princípio, aquele valor completo lá da calculadora, joga aí na hora de fazer a conta, né? Então, o que você vai fazer aqui? Calcule por partes, né? Calcule primeiro, ó, o R, o primeiro é R quadrado, né? Lá foi dado o diâmetro. Então, eu vou até fazer o diâmetro aqui para você. Nesse caso é muito simples, né? Quando você for fazer uma divisão dessa aqui, ó, você pode até testar lá na fórmula, tá? Testar lá na fórmula. Vamos calcular o raio. O raio é o diâmetro sobre 2, certo? Raio é o diâmetro sobre 2. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai... Eita! Diâmetro sobre 2. Então, você vai pegar esse aqui, ó. Vai ser 0... Meu Deus, que barulho é esse? Quanto é 0,78 sobre 2? Dá 38? Não. Fosse 4, 39, né? 39. Então, 0,39. 0,39 é o resultado da divisão. Podia ter escrito o valor ali, né? Primeiro, vamos escrever o valor primeiro, né? Vamos escrever aqui o valor primeiro. 0,78 mais ou menos 0,05 dividido por 2. Vamos tentar aplicar aquela fórmula lá da divisão? Vamos lá? Nesse caso aqui? Vamos lá, como é que é a fórmula de divisão? Ó, você vai pegar esse 2 que está aqui embaixo, ele é uma medida? Esse 2 que está aqui na fórmula é uma medida? Alguém falou e mediu? Ah, mediu alguma coisa e o valor é 2? Alguém fez essa medida? Não, né? Isso é simplesmente uma relação matemática. Esse 2 não é medida. Isso está dizendo que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, você pode encarar esse 2 aqui, pode até encarar como se fosse uma medida, mas não é. Mas você pode dizer que ele tem que incerteza zero, tá? Então, é mais ou menos... Você pode encarar que a incerteza dele é zero, porque isso não é uma medida, né? É só uma relação matemática, tá? E esse 2 aí não tem incerteza, né? Se você aplicar aquela fórmula, o que vai acontecer? Vamos ver? Então, vamos ver, ó. Então, é como se fosse assim, ó, uma medida... Ah, deixa eu... Falta 7 minutos só. Vamos ver se dá tempo de fazer, né? Vou fazer só por curiosidade. Depois que você souber do resultado, você não precisa ficar repetindo isso, né? Vou voltar aqui, tá? É 2 mais ou menos 0. Então, o que é a fórmula lá? Então, primeiro faz a divisão, né? Então, R, vou fazer o cálculo da incerteza, tá? O delta R aqui vai ser incerteza em R. Então, aplica a fórmula da divisão. Como é que seria? Seria parecido com a da multiplicação, né? Pega o valor do primeiro, né? Da primeira medida, multiplica pela incerteza da segunda. Só que a segunda incerteza é 0, né? Não tem incerteza, tá vendo? 0. Mais a segunda medida, que não é medida, né? Um valor 2, vezes a incerteza da primeira. Vamos lá, vezes a incerteza da primeira, que é 0,05. 0,05, entendeu? Aí você pega, divide tudo por quanto? Denominador ao quadrado. Quanto é que dá o denominador ao quadrado? 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só o que vai dar isso aqui. Ó. Delta R vai dar 0,78 vezes 0 dá 0, né? Então, vai ficar 2 vezes 0,05 sobre 2 ao quadrado. Vai dar 0,05 sobre 2.
Ou seja, nesse caso ali, quando você está dividindo por um número inteiro, sem incerteza nenhuma, um número exato, né? Vamos dizer assim, a incerteza simplesmente foi dividida por ele mesmo, né? Simplificou, tá vendo a forma? Então, se simplesmente nessa divisão aqui, a incerteza é a metade, né? Então, quanto é que fica o raio ali, então? Então, o raio vai ser igual a metade ali, né? Dá quanto? 0,35, 0,39. Então, 0,39 mais ou menos, aí vai dar 0,025. Aí o que você faz? Arredonda aqui, 0,03. Entendeu? Pronto. Isso está em quê? Centímetro, né? Então, vamos lá. Se o diâmetro está em centímetro, o raio está em centímetro. Pronto, você fez aqui do raio, tá bom? Feito o raio, aí você vai fazer agora. Qual é a próxima operação? Você obteve o raio está ali. Agora você vai fazer R ao quadrado. Então, agora você já fez o raio, você vai para o próximo passo. R ao quadrado. Aqui você pode encarar como potência, né? Usar a fórmula da potência, ou como um produto, né? Aí você decide qual que você quer, tá? Você testa um e testa outro e vê qual que você acha mais fácil de fazer, tá? Então aqui vai ser, ó, R vezes R, a fórmula de R, né? Da incerteza de R vezes R vai ser o quê? Então vamos lá, primeiro, vamos calcular a incerteza primeiro, no R ao quadrado? Vamos fazer, né? Separado, tá? Fazer R ao quadrado é o que a gente quer calcular agora. Vou calcular a incerteza dele primeiro. Tá? A incerteza vai ser o quê? Então, lembra, né? R vezes R, vou fazer, tá? Então, ΔR vai ser o valor da primeira medida. Vamos escrever o produto, né? Senão você vai ficar perdido aí. Vamos escrever assim. Vai ficar bonitinho. Escrever completo para você saber como que escreve, né? É assim que você escreve, ó. R mais ou menos ΔR ao quadrado. Isso vai ser, vou escrever a forma, tá? R ao quadrado mais ou menos. Aí que é o seguinte, é o primeiro vezes a incerteza do segundo, mais o segundo vezes a incerteza do primeiro. São iguais, então fica a mesma coisa, entendeu? Então vai ser simplesmente R ao quadrado, mais ou menos, né? Mais ou menos, 2 vezes R vezes ΔR. Pronto, está feito aí o nosso cálculo. Então, o que é R ao quadrado? Vai ficar, isso aqui vai ser igual, né? Agora eu vou substituir os valores, tá? 0,39 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes, quem é R? 0,39. Quem é ΔR? Incerteza, né? 0,03. Pronto, está aí. Então, o seu R ao quadrado mais ou menos ΔR vai dar isso aí, né? O seu quadrado de R dá isso aí. Então, deixa eu escrever o que a gente está fazendo aqui, né? Que conta que a gente está fazendo? Está fazendo essa conta aqui, ó. Voltando lá no início, né? R mais ΔR ao quadrado. Bom? Então, isso aqui vai dar conta. Aí é só fazer conta, né? Vocês fazem 0,39 ao quadrado, coloca o resultado aqui na frente, 2 vezes 0,39 vezes 0,03. Você vai botar aqui mais ou menos tanto, tá? Isso em, você vai fechar o parênteses, né? Escrever centímetros quadrados. Bom? Aí depois você vai tentar faça, tá? Não fala, tá fácil, não vou nem não. Tem que fazer, cara. Tem que fazer que vai surgir dúvida. O que você vai fazer depois? Ó, já fez o R quadrado. Você vai multiplicar por π. Poxa, mas π, qual a incerteza dele? Você pode dizer, se você escrever 3,14, você está perdendo informação, né? Você vai fazer a seguinte conta, você vai fazer esse produto aqui, ó, produto desse resultado aqui embaixo, né? Que você vai obter, né? Vezes π. Então, é um produto de novo. Então, você vai fazer a mesma forma do produto, tá? Só que no π, você vai escrever, usar aquele valor da calculadora completo, né? Se você estiver usando na mão, fica complicado, né? Mas usa a calculadora. Usa aquele valor completo da calculadora. E a incerteza dele você vai colocar como zero, tá? Apesar de não ter, né? Você ter um valor, como seria você não tem um fim, né, para aquela escrita ali. Se você tiver uma calculadora com 30 dígitos, vai ter lá 30 dígitos. Mas se você escrever aquele valor todo e considerar a incerteza zero, tá ótimo, né? Porque o que você está jogando fora ali, né, quando você faz aquela aproximação, que aquele valor que você usa é uma aproximação, mesmo com muitos algarismos, né? Aquele valor com aproximação ali, o que você está jogando fora é muito, muito, muito menor do que essa incerteza do R, tá vendo? A incerteza vai ser muito menor. Então é desprezível, você aproxima para zero. Aí você faz a conta e vê quanto é que vai dar então o π vezes
R mais ou menos delta R ao quadrado. Depois que feito isso, você vai fazer outro produto, né? Você vai fazer o produto vezes H, entendeu? Você vai fazendo passo a passo. Cada produto você vai fazendo essa contaiada toda aí. Claro, quando você tiver cálculo, você já vai ter já uma fórmula pronta. Você consegue obter uma fórmula pronta para calcular a incerteza daquele volume. Como você não sabe cálculo ainda, então você faz passo a passo. Tá joia então? Então no final você tem que multiplicar esse resultado, você tem que multiplicar por... Não tem jeito, você tem que fazer passo a passo aí, né? Multiplica por... Pronto, aí você calculou o volume, né? Com a sua incerteza. Tá joia? Faltou, né? H mais ou menos delta H. Aí você calcula o volume com incerteza. Façam isso. Ah, mas não sei se a resposta está certa. Compare com a do colega. Pô, tá diferente do seu. Aí pega emprestado o que ele fez, dá uma olhada, entendeu? Você vai comparando. Será que eu errei? Aí você compara com o do seu colega. Não descobriu o que é, olha de outro colega. Não conseguimos, professor, não conseguimos fazer. Aí a gente tem que fazer essa conta. Aí você me chama aí, a gente faz essa conta, tá bom? Então é isso, até a próxima. A próxima é o quê? Segunda-feira, né? Professor, Diga. se eu quisesse fazer pela potenciação, poderia? Potenciação, pode. Aqui o R ao quadrado, pode. O R ao quadrado você pode fazer. Né? Sem problema nenhum. Né? Aí fica mais rápido, né? Até. Né? Dá menos dor de cabeça. Pode sim, você usa o que você achar melhor, né? Desde que faça as contas corretas, né? Então, por isso a gente deu assim essa opção. Você pode usar aquela fórmula pronta ou ir fazendo, né? O do produto, né? Porque R ao quadrado, se tiver, por exemplo, R à quarta, né? Se você for fazer pelo produto, vai ser um sofrimento, né? Você vai ter que fazer um, depois outro, né? Vai dar 3 vezes ou 4 vezes mais trabalho que você usar já a fórmula para potência, né? Entendeu? Então é melhor usar a potência. Mas aqui, como era só R ao quadrado, se você usar a fórmula do produto também não fica ruim, não. Fica bem compacto, né? Tranquilo, então? Então, até a próxima. Professor, Diga. você pode mandar essas anotações depois lá no grupo? Sim, eu mando para vocês. Tá bom, obrigada. Nada, tchau, tchau.